Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com todos vocês acerca de uma frase de Martin Luther King, o grande negro, lutador pelos direitos humanos nos Estados Unidos e pastor protestante. A frase que ele disse é a seguinte: não há nada mais terrível nesse mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Veja bem, queridos e queridas, o Martin Luther King, ele era um homem que pontuava muito bem as suas palavras, tinha a facilidade em falar e principalmente em ser muito conciso nas suas palavras. Quando ele fala que não há nada mais terrível nesse mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo, ele sabia exatamente do que estava falando. Veja bem, ele era um homem negro nos Estados Unidos, que hoje ainda é um país muito racista. Lá nos anos 50 e 60 era mais ainda. E o que ele falou é muito interessante, porque o que é certo? O que nós consideramos como certo? Veja bem, eu não posso considerar como certo algo que só favorece a mim. Às vezes nós temos essa ilusão de que só o que me favorece, só o que me é agradável é o certo. Todo o resto não tem importância. Então Martin Luther King falava de algo que transcendia a pessoa, o individual. Porque saber o que é certo é algo que atende a todos de forma coletiva e não individualmente. Obviamente que nós queremos o bem para nós mesmos, nós queremos vantagens pessoais. Porém, essas vantagens pessoais não podem estar acima das vantagens coletivas. Se eu almejo algo que só favorece a mim e desfavorece a toda a coletividade, primeiro que é egoísmo e depois que há algo errado em mim. Por que será que eu só penso em mim? Eu acho que só eu tenho importância, só as minhas necessidades têm importância, só o que eu penso tem importância, só as minhas dores têm importância, só as minhas alegrias têm importância, todo o resto não tem importância. Então, quando eu passo a pensar só em mim e me esqueço de todas as pessoas, eu não estou fazendo certo. Fazer o certo é abrir mão do lado pessoal e pensar no lado coletivo. Nós não fazemos isso na nossa família. Imagina se eu vivesse com meus pais, meus irmãos e só pensassem em mim. Existem pessoas que fazem isso, mas são minoria, graças a Deus, e elas são verdadeiramente muito infelizes, porque uma pessoa que vive em coletividade só pensando em si, ela aos pouquinhos vai sendo deixada de lado. Isso é uma forma natural que nós temos. Se eu estou com uma pessoa e essa pessoa só pensa nela, só age em favor dela, só pensa em me prejudicar, por que eu vou estar com essa pessoa? Qual a necessidade que eu tenho de estar com essa pessoa? Para ficar me consumindo? Para ficar tendo primeiro pensamentos ruins e depois desejando não estar com essa pessoa? Melhor não estar logo de uma vez. Queridos e queridas, o que é certo? O certo é os meus direitos não podem ultrapassar os direitos do meu próximo. Essa é a baliza que eu tenho que utilizar sempre em minha vida. Se só eu sou favorecido, há algo de errado. Nós temos visto por aí pessoas que se acham, principalmente a nossa classe política, infelizmente, eles são seres humanos como qualquer outro, porém eles se acham acima de todas as outras pessoas. Eles acham que as necessidades deles são maiores que as outras pessoas. E não é. Todos nós temos necessidades e todos nós necessitamos das mesmas coisas. Cada um tem as suas necessidades. Porém, comer, beber, ter moradia, se vestir é uma necessidade comum a todos. Cada um vai escolher o que comer, o que beber, onde morar e o que vestir. Porém, são necessidades coletivas.
Se eu achar que só eu posso ter casa, só eu posso comer todos os dias, tendo 3 refeições, óbvio, se só eu posso ter acesso à água potável, se só eu posso andar com roupas que sejam decentes, se só eu posso viver em um ambiente salubre e não insalubre, o que será que está acontecendo comigo, dentro de mim? Então, quando Martin Luther King fala que a pior coisa nesse mundo é eu saber o que é certo e não fazer, é justamente isso. Para que eu faça, é necessário às vezes que eu abra mão das minhas vaidades pessoais, que eu abra mão do meu egoísmo para pensar nas necessidades do outro. Porque se eu não penso nas necessidades do outro, se eu acho, ou pior, se eu tenho certeza que o outro não tem necessidades maiores que as minhas, se pessoas que estão passando fome não precisam mais de comida do que eu, se pessoas que estão doentes em doenças terminais não precisam mais de acesso a médicos e remédios do que eu, se pessoas que não têm moradia, que vivem nas ruas, não precisam de um lar onde se cobrir mais do que eu, há algo errado em mim. Eu tenho um problema e esse problema tem que ser corrigido. Que se eu não buscar por meus próprios meios me corrigir, Deus vai encontrar uma maneira de me fazer corrigir. Porém, a corrigenda vai ser da pior maneira possível, porque eu não estou preparado para ela. Então, queridos e queridas, vamos pensar no nosso próximo. Vamos fazer o que é certo. Vamos cuidar das pessoas para que, de alguma forma, nós também estejamos sendo cuidados. Porque se nós não fizermos assim, nós vamos carregando cada dia mais culpas e essas culpas vão virar depressão, porque a depressão são insatisfações pessoais. E essas insatisfações pessoais acontecem porque eu intimamente sei que faço coisas erradas ou sou omisso e não faço nada. Então, queridos e queridas, vamos ser agentes do fazer correto. E fazer correto é fazer junto. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.